Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Petra Talk. Meu nome é Abraão e você está na nossa casa. Fala meu povo lindo, graça e paz. Mais um, né? Mais um pra conta, graças a Deus. Para a glória do Senhor. Antes de mais nada, o que a gente faz? Senta o dedo, né, nesse like, dê like, né? Tem que dar um likezinho, né? Se inscreva no canal, né, para você receber. Aciona lá as notificações. Compartilha. Isso é pela fé. O justo viverá pela fé. Então tu nem sabe se vai ser bom, tu já compartilha. Compartilha. Exatamente. Tá no início, né? Tá no início do então, vídeo. Assim, então. Dê esse passo de fé conosco, né? E pela fé, mas com certeza vai ser bom. Porque Amém. Deus honra a nossa fé, né? E hoje nós estamos também aqui com um convidado muito especial. Nosso irmão Tauan Gomes. Tem sido um prazer te conhecer e saber do que Deus tem feito na tua vida. Amém. Mas fala um pouco aí para quem está nos assistindo, quem é o Tauan? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Tem sido um prazer conhecer vocês. Pastor Eli a gente já conhecia, mas Profeta. tranquilo. Mas você que está de casa aí, seja bem-vindo. Que seja um bate-papo muito bom aqui pra gente. Me chamo Tauan, tenho 30 anos, sou nascido e criado na Maré, Eita. na Nova Holanda, De ali, casa. bem pertinho. Mas tem sido um prazer, cara, estar aqui com vocês. A gente, é porque não foi gravado, mas a gente já trocou uma ideiazinha aqui antes, que, cara, poderia gravar a conversa e lançar. Poderia E gravar, tava né? muito de boa. Pega pela câmera de segurança. Não, também não tem câmera de segurança. Senão a gente faria corte com ela também. Porque aquela coisa, né? Podcast baixo custo. É verdade. Mas é isso, irmão. Me chamo Tauan, 30 anos, sou casado com a Paixão, né? Vulgo Natiele, minha esposa, maravilhosa. E é isso. Vamos lá, vai ser um tempo bom aqui com vocês. Bora. Benção. E a gente sempre começa, né? Perguntando Começa do sobre- começo. Começa lá do começo. Como o Tauan encontrou o amado Jesus Cristo? Como Jesus encontrou o Tauan? Ao contrário, né? Bom, vamos lá. Eu me converti, cara, recentemente, né? Pode-se dizer assim, em 2016. Que Foi a minha conversão, eu tinha 21 anos. Tá na Olimpíada? Se converteu lá? Não. não. Mas foi de uma forma até despretensiosa, digamos assim. Fui convidado para participar de um retiro de jovens, né? Através do pastor Gilson, vocês conhecem também, já esteve Já aqui. teve aqui, E, cara, lá foi onde tudo aconteceu, né? Antes, eu já tinha alguns contatos com a igreja, já tinha feito primeira Eucaristia, por exemplo, na igreja católica. Meu pai sempre ia na igreja católica, participava de missas, mas nunca teve uma vida de fato com o Senhor. Apenas aquela, como se fosse o rito de, cara, não, preciso ir, mas a vida continuava, Tradição, né? continuava da mesma forma. E ele colocou a gente para começar a fazer essas questões e tudo mais e tal, e a gente passou por esses processos. Só que depois desse período, descambou, a gente, cara, não vou, não quero, não era legal. Passou um tempo, a minha tia me chamou para ir no culto da Igreja Batista, ali que tinha no Parque União. Aí eu fui também, mas de forma bem despretensiosa. Ah, vai ter festa, vamos pra festa. Tem coisa e bebe, vamos pra lá. E beleza, foi nesse processo, mas não tinha... Ouvia, participava, mas não teve essa virada de chave. E depois desse período, foi quando aí eu comecei a namorar e a esposa da minha ex, a família da minha ex, conhecia o pastor Gilson. E aí, nesses momentos de família reunida, o pastor Gilson chegou lá e fez esse convite. Cara, vamos lá, você tá de Vai bobeira? ter comida, né? Vai ter comida, mas se tiver de bobeira, vai lá, cara. E aí, beleza. Fui e, cara, foi onde virou a chave. Eu não me esqueço, foi um sábado à noite. Geralmente, sábado à noite era mais aqueles... Não, é o momento do batismo com o Espírito Santo. Vamos ter esse encontro. E, cara, ali foi onde veio essa convicção. Tipo, cara, eu sou um pecador, os meus pecados... Cara, eu preciso de arrependimento, eu preciso dessa salvação, eu preciso desse Senhor de quem eles estão falando aqui. Eu preciso conhecer esse cara de quem eles estão anunciando aqui. A minha vida não pode ser mais a mesma, eu não posso voltar do mesmo jeito até o que me trouxe até aqui. Cara, não posso. Eu preciso disso. Então, bateu como se fosse um desespero tamanho de eu não tem como voltar da mesma forma. Eu preciso conhecer esse cara. E, cara, dali foi onde virou essa chave. Quando eu voltei do retiro, eu já me batizei, né? Dali mesmo, em março de 2016. Caramba, e dali a minha o retiro vida mudou. Foi Fevereiro, carnaval. Cara, que em março tu já batizou. Já me batizei. E dali, cara, foi isso.
Nunca tive a parada, se desviou, saiu dos caminhos. Não, nunca teve isso. Que benção. Também o processo antes, né, da conversão não é aquelas histórias de, não, porque eu fui isso, foi aquilo outro, não sei mais o que. Não. Tu não era traficante, então? Não era, Ele chamou não até o era. Tauan errado, tá ligado? Não era, mano. Como é que você é um morador da Maré e não é? Quem tá de fora, né, de repente. É, nem que A é pessoa isso? de fora fala, Maré e ex-traficante. Cara, nada mano, disso, cara. e aí, desde aquele momento ali, deu start na caminhada e... Deu start na caminhada. E hoje, né, eu acredito que tem sido muito mais intenso. E isso é bom também, que a gente vai desenvolvendo isso, né? Vai crescendo nesse lugar. Então, cara, dali eu comecei a de fato, né, caminhar com o Senhor, entrar na igreja, começar a servir, participar de algumas coisas. Então, por um período ali também a gente chegou a liderar a juventude, liderou o teatro também da igreja. Então, foi um caminho muito bom, né? Mas através também, né, dessa conversão foi onde o meu irmão também conheceu o Senhor, depois a minha mãe. Nessa mesma época, não, depois. Depois, um pouquinho depois. Porque começou a ver a transformação. Pô, coisas benção. que eu via, coisas que eu ouvia, coisas que eu falava, começou a mudar. Pô, o que tá acontecendo? O que tem lá? Não, vamos lá, cara, pra você conhecer. Vamos lá pra você ouvir um pouco mais. Então, ter hoje também a minha família nesse caminho é algo que aí Glória a você... Deus, mano. Cara, obrigado, Senhor, por esse privilégio, sabe? Então, desse start, Deus foi ampliando ainda, sabe? Outras pessoas também da minha casa foram conhecendo aí. E Foi bem legal. fazer parte desse encontro da família, né? É muito bom, né? Eu tenho uma em casa, minha mãe. Minha mãe, acho que foi a primeira a se tornar cristã. Numa Família toda católica. uma família muito católica. E hoje, sei lá, 80% da família dela é cristã. Então, assim, é muito bom, né? Eu imagino você veio ver sua mãe, seu irmão. É muito Pô, no bom dia do isso. batismo deles, tá maluco, cara. Chorei pra caramba. Porque tu não imagina, né, cara? Algumas coisas que Deus vai fazendo na nossa vida, algumas coisas que você vai presenciando, experimentando durante a caminhada. Se tu parar e lembrar de como você era e o que você vivia, e tudo que você vive hoje depois de Cristo, cara, é absurdo. Você não tem como... Cara, eu nunca imaginei viver É isso. uma outra vida, É uma outra... Nova vida, é uma né? nova vida no Senhor. Então você vai conhecendo coisas novas que, cara, é o propósito eterno dele. Nunca foi pra gente estar longe disso, mas era pra gente viver isso desde sempre. Sim. Então vai mudando e tu acaba chegando a um lugar de que, caraca, Deus, é muita graça do Senhor, é muito favor do Senhor eu estar vivendo isso aqui. Sabe? Porque eu nunca imaginei, nunca pensei. Como a gente falou, e acredito que em algum momento a gente vai tocar nisso, a mudança de estado. Que loucura é essa, cara? Nunca imaginei sair do Rio de Janeiro. Só que, cara, não existe um propósito eterno que às vezes a gente não faz nem ideia. Deus fala um negócio e tu, não, isso aqui só isso aqui tá tranquilo. Daqui a pouco passa um tempo e é algo muito maior do que você pensou ou você imaginou. Sim. É de fato a palavra dele, como a gente conversou, né? Uhum. Cara, os caminhos dele, os planos dele são bem maiores do que os nossos, bem maiores. E aí, nessa caminhada aí, você então começou caminhando junto com o pastor Gilson ali, né? Isso, Era isso. na Nova Vida de Nova Holanda, Nova Holanda. de Nova Holanda. Aí fiquei alguns anos ali com ele, depois ele foi pra Madureira. Aí passou um tempinho, a gente também foi, né? Aí eu já tava namorando a Nath, que é a minha esposa hoje, vulgo paixão. Aí a gente foi pra lá, né? Ficamos também um tempinho em agosto do ano passado, que foi quando a gente saiu da Nova Vida. Aí agora nesse período também de transição, né? Pra ir pra outro estado, a gente está congregando com o pastor Lohan, também da Maré, né? Ali na Nação Santa. Você tem que estar aqui, hein, Lohan, né? Pô, por favor, convide Já esse fica- cara. Chame esse cara. Apóstolo Lohan. E quando surgiu, cara, assim, porque você tem alguns livros escritos, né? Tem. Você já gostava de escrever antes? Antes de se converter? Como que surgiu essa questão? Ou, tipo, foi algo que Deus foi te dando? Como é que foi isso? Cara, eu não gosto de português. Então você vai ver que ferindo um pouquinho português, por favor, tenha paciência comigo. Mas eu não gosto de escrever, não gostava de O escrever. pior que falar sobre idiomas já me fez lembrar justamente aquilo que a gente não quer comentar. Daqui Não que pode, pelo amor de Deus, cara. Qual é, velho? Mas voltando. Ah, tá, lembrei. Cara, eu não gostava de escrever. Não gostava. Só que durante o tempinho você começa vou pregar, preparar uma mensagem e tal. Você vai conhecendo um pouco mais, lendo um pouco mais. Era algo também que eu não gostava. Não gostava de ler. De leitura. Não gostava. Irmão, que dificuldade pra começar a ler a Bíblia. Meu amigo, era difícil pra mim. Só que aquilo, tu vai perseverar nesse lugar. E
Uma vez eu ouvi isso, né? Cara, se você é cristão e você não gosta de ler, ou você não desenvolver esse hábito, você tá no pior lugar. Porque o teu Deus te deixou um livro. Você precisa ler. Tem um manual, né? Exato. E nesse processo foi onde começou a ganhar o gosto. Mas, pô, então, você pensava em escrever um livro? Nunca. Nunca. Só que aí, beleza. Pô, começamos a desenvolver uma mensagem, outra mensagem. Passou alguns anos nisso. Você começou pregando, então, na igreja, Sim, né? sim. E aí, o esboço que vai te dando aquele caminho do desenvolvimento, da escrita. Aí começou a pesquisar um pouco mais, procurar um pouco mais. E, cara, a Paixão foi quem mais me incentivou a escrever. Ela... Paixão, te amo muito, Paixão. Minha esposa, tá, gente? Calma. A paixãozão. Ela que mais me incentivou. Cara, desenvolve isso, tá muito bom. Ó, tem mais coisa que tu pode desenvolver puxando esses ganchos aí que você teve. Ela já gosta de português. Ela já gostava ama. de escrever. Ela é apaixonada, cara. Ela escreve muito, cara. Vocês têm que trazer ela aqui também. Mano, ela escreve muito. Ela tem escreve livro muito. também? Tem. E o dela é o alto nível, porque o dela é uma história. Então, você sabe ali, C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia, criação de mundo e tal. É o um dela, conto, né? o dela é dessa forma. E todos os diálogos que vai ter no livro dela, embaixo tem as referências bíblicas, de onde que foram tirados os diálogos, as formas como ela construiu as coisas. Então, tipo assim, cara, ela é a braba do, sabe? Tá onde, Nath? A Nath é a braba. E ela que sempre me incentivou muito. Cara, começa a escrever e tal. E aí eu escrevi o primeiro e-book, mas que saiu muito... Não saiu por nenhuma editora, nada disso não. Que aí foi o Mergulhe, que aí é falando sobre a nossa vida com o Senhor e como que Deus nos chama não a nadar, nem a afundar, mas nos chama a mergulhar. Então você vai nesse lugar. Não adianta ser intenso, mas se você não tem uma constância, você vai morrer. Da mesma forma, não adianta ter uma constância, mas você não cresce em profundidade. Você só vai ficar na superfície. Então é um chamado a mergulhar. E aí ele vai abordando alguns desses traços e tal, fazendo os paralelos com o mergulho, com a palavra e a vida. O segundo foi Academia da Devoção, que aí é fazendo também essa comparação, como a entrada numa academia com a sua vida devocional. Então, por exemplo, você tem um personal ali que vai te ajudar em todo o processo de desenvolvimento. Quem é esse personal, cara? Na minha vida devocional é o Espírito Santo. Então, ele que vai te indicar. Uma coisa que você não pode esquecer nunca quando você vai pra academia, a sua água. Pô, o que é a água, então? A palavra. Então, nesse momento, cara, você não tem como você ter uma vida devocional sem a palavra de Deus. E traz a ideia pra um lugar muito mais lúdico, né? Que tá na realidade de todo mundo. Porque a devoção talvez seja muito mais novo na vida de muita gente do que a questão da ideia de um exercício físico, né? Para o cara que se converte, ele entende o que acontece na academia, mas não necessariamente a disciplina espiritual, né? E aí vai trazendo esse paralelo, esse e-book. E aí foi onde veio, depois disso, que veio o primeiro livro físico. Que aí sim, uma editora, tudo mais e tal, que foi A Loucura da Obediência. Que aí é falando justamente como que pro mundo obedecer é loucura, o espaço que Deus pede é a nossa resposta, só que para Deus é apenas um filho obediente. Então ali a gente vai falar sobre Abraão, vai falar sobre Noé. Pô, a loucura que foi o que Abraão viveu, que Deus pediu para Abraão e esse cara obedecer ao Senhor. Mas ele viu aquilo que, cara, muita gente ali no tempo dele jamais viu. Ele viu o dia do Senhor por conta da obediência. Então, cada vez que a gente obedece ao Senhor, alguns segredos dele vão sendo compartilhados. Só que aquilo também, ele não vai pedir algumas coisas para qualquer um. Existe um nível que vai crescendo de obediência. Conforme a sua renúncia vai aumentando, esse grau de intimidade com o Senhor também vai aumentando e ele vai te pedindo algumas coisas. Mas isso, cara, sempre é para um lugar de muita intimidade e paixão por ele, com ele. Porque aí você vai, cara, Salmos 25:14, né? O Senhor revela os seus segredos àqueles que o temem. Sim. Então, pô, o Senhor tem segredos, mas ele não vai revelar a qualquer um. Precisa haver uma intimidade ali ao ponto de conhecê-lo de tamanha forma que você passa a temê-lo. E a partir desse lugar, você vai saber lidar com os segredos que ele vai compartilhar contigo. Então, esse foi o primeiro livro físico. Sobre esse primeiro livro aí. Pode falar, mano. Porque isso traz uma mensagem muito forte, irmão. E pro cara escrever sobre isso, ele precisa ter sido impactado por isso, né? Houve alguma situação específica, assim, ou algum tempo da tua vida que Deus te pegou para falar sobre isso, ou refletir sobre isso, antes do livro? Cada livro que foi escrito veio a partir de uma mensagem. Entendi. Então, tipo, A Loucura da Obediência era uma mensagem. Então, nessa mensagem eu falava justamente sobre esses heróis da fé. Que aí você vai lá, Hebreus 11, e vai vendo ali a listagem deles. E o que eles viveram. Então, uma das coisas que mais me impactou nesse processo foi Abraão, Noé, que eu falo deles de dois, e Moisés também. Principalmente Moisés no sentido da desobediência.
Então, esse tema, essa temática me pegou muito. Então, hoje, eu tô vivendo muito daquilo que eu escrevi. Alguns vivem e escrevem. Você escreveu e tá vivendo. Porque é um processo. Por exemplo, se a gente for pegar uma questão de como que a palavra tem sido corrompida e deturpada nos dias de hoje. Isso não é novidade para ninguém. Mas o quanto que permanecer fiel à palavra, cara, vai trazer algumas coisas pra gente que não são nada legais. Mas isso em detrimento que, cara, a verdade, eu preciso obedecer o que a verdade está falando. Sim. E aí, quando aconteceu isso, dessa mensagem, né, que me trouxe esse impacto, tipo, cara, eu preciso obedecer esse cara. Pô, ele é meu amigo, ele é meu senhor, ele é meu pai, eu preciso obedecê-lo como esses caras. Eu preciso viver isso que esses caras viveram. Sim. Ah, então tu vai levar o teu filho. Não, calma, jovem. Não é isso. Mas não é nesse... vai construir uma arca. Calma, jovem. Mas na medida que ele for me pedindo, cara, eu preciso obedecê-lo. É claro, pode ser que ele chegue e te peça algo pequeno. Então, se você não dá esse passo de fé hoje, como que ele vai te pedir algo grandioso? Não tem como. Pô, tá, mano, por que Deus não me pede... Isso é um bom ponto pra gente. Por que Deus não me pede algo como pra esses caras? Grandioso e tal, não sei o quê. Cara, porque se ele te pede pra você orar por alguém, você não ora, como que ele vai te pedir algo maior? Um simples, né? Você não Exato. faz. É a candeia, né, cara? A gente esconde o que ele acendeu e fica pedindo pra ele acender mais coisa. Não tem como, pô. E a questão da desobediência é algo tão... O tema, né? Obediência e desobediência é algo tão primordial pra gente que você vai ver Moisés. Ah, então, por que Moisés não entrou? Cara, Deus deu uma ordem e ele fez contrário. Deus falou, fale a rocha. Só que ele já tinha aprendido como era. Uhum. Ele sabia que se ferisse a rocha, iria sair água. Ele já tinha feito isso antes. Então, quando ele não faz o que o Senhor ordena que ele faça, a frase que o Senhor diz ali é, por conta do que vocês fizeram, vocês desonraram a minha santidade diante do povo. Cara, qual o peso disso, mano? Então, quando eu desobedeço, eu tô desonrando a santidade dele diante do Senhor. E aí, né, trazendo pra gente, cara, talvez seja por isso que muitos hoje não queiram viver esse evangelho. Porque a gente vive de uma forma que desobedece e ele tá dia após dia, que leva o nome dele a ser desonrado, a santidade dele é desonrada. Mas ao mesmo tempo, quando eu obedeço ele, cara, eu tô honrando a santidade dele diante dos homens. Eu tô honrando a santidade dele diante do povo. Então, tipo assim, cara, vale a pena, mano, honrar. Vale a pena obedecê-lo, sabe? Você vai pra esse lugar. Então, Saul, a desobediência de Saul comprometeu todo o reinado dele. Então você vai vendo quão sério é essa questão, obedecer ou desobedecer. Pô, você já conhece a palavra, você já sabe o que você tem que fazer. Tem coisas que estão muito claras na Bíblia. Honrar pai e mãe, cara, não fornicar, sair não levantar falso testemunho, sair dos lugares de facções, de criar dissensões entre o povo. Tem coisas que estão muito claras na Bíblia. Mas mesmo estando totalmente claras, a gente continua fazendo. E isso, querendo ou não, é a desobediência. E isso, querendo ou não, vai levar a uma consequência. Só que a gente às vezes não pensa nesse todo, sabe? Sim. Então, quando eu comecei a ver isso, cara, me impactou muito. E aí foi desenvolvendo, foi passando. Da mensagem começou a... Cara, tem alguns pontos aqui que pode se desenvolver mais. Sim. Então, você vai fazendo esses pontos. Hebreus 11, quando vai falar que os homens ali listados, cara, o mundo não era digno deles. Qual é, irmão? A meta é isso aí, né? Irmão, imagina isso, cara. O lugar onde você vive, o mundo, não é digno de ter você nele. Por quê, cara? Porque esses caras viviam pela fé, mano. Porque esses caras obedeciam ao Senhor, seja nas maiores loucuras que pro mundo fossem visíveis que o Senhor tinha pedido pra eles. Pô, eu não sou pai hoje. Abraão vai ser pai. Meu Deus. Imagina o Senhor pedindo, cara, o seu filho. E Deus, cara, não recebia sacrifícios humanos. E Abraão só... Amém, Senhor. Vamos lá. É bizarro, cara. E hoje a gente olha, a gente até pode falar assim... Não, então aí, eu faria, pô. Tá maluco, pô. Sabendo o final, né? Aí é mole. Mas, não, cara, imagina se tu desce de lá e tu não volta mais com teu filho, pô. Cara, a gente vê que essa loucura sempre foi loucura. Porque a palavra vai dizer que o evangelho de Deus é loucura pro mundo. Sim. E parece que nos nossos dias, esse tipo de loucura é cada vez mais estarrecedora. No sentido de a gente vive uma cultura de desobediência que parece estar galopando, assim, pra piora, sabe? Sim.
pessoas que não conseguem abrir mão de sua vontade e cada vez mais, pelo contrário, caminham em direção às seus deleites, a mentalidade, assim, eu sinto que progressivamente piora. E a palavra diz que isso aconteceria, né? Que se não fosse abreviada, até os justos se corromperiam, né? Sim. Então, é muito pertinente essa mensagem. E aí estava falando sobre a desobediência, desonrar a santidade do Senhor. Me veio algumas coisas na cabeça. Parece que ontem eu vi um rapaz que fez uma pregação muito rápida. Não. Qual é? Lá vem, né? Não, Lá vem. uma pregação, um menino, um Rios que apareceu no Instagram, que ele começa a falar sobre Sansão. Não sei se ele meio que viralizou. Eu acho que eu vi sim. Mas a vida de Sansão, por exemplo, foi alguém marcado para ser obediente desde o nascimento, até por uma escolha que não foi dele, né? O voto feito pelos pais, uma consagração, mas eu sinto muito, nós não temos a opção de não obedecer. Todos nós fomos marcados para obedecer, Deus nos criou para isso, né? E aí ele foi convivendo com essa desobediência sem experimentar diretamente, sem perceber com seus olhos, né, enviesados ali, as consequências da desobediência. Mas elas são reais, cara. Sim. E até o momento que a casa cai, literalmente, né, que vem a dor, que vem a morte, e se não for pela graça do Senhor, a morte eterna, né? Sim. Então, viver essa obediência é o caminho de sucesso, né? As pessoas vivem falando sobre o sucesso na vida, né? E aí, enquanto você estava falando, eu me lembrei sobre Deus revelar os seus segredos aos que o temem. João 15, 14, 15 diz: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque eu tudo quanto ouvi de meu Pai tenho dado a conhecer. Então, assim, eu quero descobrir essas coisas, sabe? Os segredos do Senhor. E não é o caminho mais simples, né? Não é. Porque, tipo, eu já voltando, né? Eu terminei de escrever um livro recente, só que não sei nem nada disso, ele já tá escrito, já bonitinho. Que é justamente falando sobre a amizade com o Senhor. Porque, pra mim, hoje, é algo que... É claro, a gente não vai generalizar. Mas pra mim, muitos se perderam desse lugar. Em que sentido? Por exemplo, a gente acabou de ver isso. Já não tenho-vos chamado servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo que eu soube de meu pai eu vos fiz conhecer. Se a gente parar de se perguntar, cara, o que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo hoje? O que Deus tem para minha vida, quer fazer na minha vida? Eu sei ou eu não sei? O que Deus quer fazer para minha família, com a minha família? Isso vai dizer muito da nossa intimidade com Ele. Só que para se tornar um amigo, tem alguns processos. Tem que investir tempo, tem que investir ouvido, não só falar, porque aí a gente pega a questão de oração. Às vezes a gente só fala e não para escutá-lo também. Você vai para um lugar de contemplação, e quantos hoje não conseguem mais contemplar o Senhor, de parar e apenas fixar os olhos nele? De apenas, cara, admirar a beleza dele, de ver uma faceta que talvez você não conheça, e aquilo de fato causar uma transformação em você. E pra mim, né, e essa é uma outra mensagem que pra mim tem martelado muito na minha cabeça. De ser amigo de Deus, de se importar com o que Deus se importa. Cara, beleza, a gente acordou hoje, top, talvez eu tive uma noite boa, você teve uma noite ruim. Beleza, a gente sabe que o Senhor não dorme, Ele é o guarda de Israel. Mas a pergunta é, cara, o que pode trazer tristeza ao coração do Senhor? O que hoje na Terra pode trazer angústia ao coração do Senhor? Será que a gente está se importando com a opinião dele de forma verdadeira? Se importando com os sentimentos de Deus? Porque é algo que a gente não vai. Às vezes, não, eu quero que Deus se importe comigo. E, cara, Deus é bom, Ele é um bom pai, Ele se preocupa com a gente. Mas, cara, Ele quer nos chamar, além de ser filho, ser amigo. Nem todo filho é amigo dos seus pais. Verdade. Então, é ir para esse lugar de amizade, que a gente não perca o temor, a reverência, porque Ele continua sendo o nosso Senhor, mas a gente também entende a leveza e o quanto que nós podemos ser amigos dEle. De poder, Senhor, cara, o Senhor... Quais são aqueles que morreram hoje e que não conheceram o Senhor? A gente sabe para onde eles vão. Qual a tristeza, cara? O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Pô, Bíblia, tá escrito. Mas o quanto que isso mexe com a gente, o quanto que isso de fato despedaça o nosso coração. A gente precisa voltar a esse lugar.
Porque a gente meio que... Eu volto, gente, não estou generalizando, mas o que eu tenho visto é que muitos se perderam. A gente criou algumas culturas de serviço para o Senhor que tem a sua importância, mas a gente não tem mais aquele anseio de ser como Maria. De apenas estar ali, e aí, Senhor, me fala do Senhor. Ir para o momento da sua oração e, Senhor, hoje eu não vou pedir nada não. Eu quero ouvir o Senhor, Pai. Fala aí, o que o Senhor quer que eu interceda hoje? Não vou interceder pelas minhas causas, nem pelas pessoas que eu conheço, mas o Senhor quer que eu ore por qual região, Senhor? Onde que os meus irmãos... Não quero te pedir nada, né? Cara, quantas vezes nós vamos para esse lugar de oração com esse coração? Quantas vezes nós somos acordados de madrugada e a gente sabe quando é o Senhor e a gente... Ah, Senhor, não, deixa dormir, cara. Mas o amigo... Senta a hora... Mas quando o amigo te liga de madrugada, cara, tu atende na hora... Mano, aconteceu alguma coisa? O que eu posso te ajudar, cara? Da mesma forma, se você precisa de algo, você vai falar com um amigo, o amigo vai te ouvir. Não, se eu não tenho, a gente vai dar um jeito. Mas e quando é o Senhor te despertando de madrugada para saber se ele pode contar com você, além de filho, para você também ser um amigo dele? Como que a gente tem respondido isso a ele? Será que ele nos encontra nesse lugar de parceria e amizade? Ou será que a gente já abandonou esse lugar faz tempo? Eu vejo isso também. A gente acaba perdendo esse temor por Deus, né? A igreja primitiva, ela estava vivendo, né? Quando a gente lê Atos, capítulo 5 ali, né? Capítulo 1, 2, 3, 4, você vendo o ministério, a igreja crescendo em número, né? E chega no capítulo 5, tem uma história surreal. No finalzinho do capítulo 4, conta que as pessoas vendiam seus terrenos, que davam, né, e ia lá e entregava os apóstolos, né, para dar continuidade à obra, e de repente aparece ali 2 servos de Deus, né, 2 que se converteram ao cristianismo, Ananias e Safira. Então, assim, parece que eles perderam o temor que estava tão ali fresquinho, ali estava fresco. Eles chegam, vendem o terreno dele, retém uma parte, chega lá. Eu vi um dia o Luiz Hermínio falando sobre isso, né? Não entra na fila do tudo se você não vai dar tudo. Eles entraram na fila de tipo assim, cara, eu vou fazer aqui, ninguém tá vendo. Faltou um temor da parte de Ananias e Safira, né? De chegar e falar, não, retém aqui uma parte, e a gente chega lá e fala que a gente deu tudo, né? Sim. É tipo, viver de aparência, né? Eu tô ali. Então falta esse temor na gente hoje em dia, e não é algo, porque a igreja cresceu. Não, isso acontecia lá atrás, né? Sim. Desde a igreja primitiva. Então, essa obediência que você fala, essa loucura da obediência, eu acho que pra gente... se a gente quer obedecer mesmo, a gente precisa ter esse temor por Deus. Não é ter medo, é temor, né? Sim. É você saber a grandeza, a santidade de Deus. Quem é Deus, né? Quem é esse Pai que cuida da gente? Quem é esse Pai que está ali pronto a receber a nossa oração? Então eu vejo também que falta esse temor da parte de nós, né? De uma geração. E esses livros que você tem lançado, eu tô vendo aqui, né, que eu não sei se você quer abordar mais sobre esse tema desse livro, mas tem um aqui bem interessante, Quero Ouvir um Pecador. Quero ouvir um pecado. É um pecado, pergunta. Quero ouvir um pecado? E aí, como é que surgiu? Quer ouvir? Cara, esse daí... Porque a gente não tem pecado. Atire a primeira pedra. Que isso, mano. Que isso. Cara, isso daí foi por conta de um processo que a gente estava desenvolvendo com a juventude. E uma coisa que a gente via muito que faltava era a questão da confissão de pecados. Sim. Que é uma das disciplinas e meio que se perdeu. Tu olha pra todo mundo, tá todo mundo bem, todo mundo santo. Ninguém tem pecado nenhum. Ninguém. Glória a Deus, aleluia. É só subir, levanta a mão que não puxa. Então, tipo, nesse processo a gente foi vendo e tendo algumas experiências com alguns jovens que, tipo assim, cara, antes de cair, mano, você tem que confessar. E até mesmo dependendo do pecado, existem pecados que a gente confessa, mas outros a gente precisa fazer aquilo que Tiago diz, né? Tiago 5, confessar uns aos outros para serem curados. Então, tem alguns pecados que deixam algumas marcas, algumas bem profundas. Então, mais do que somente confessar ao Senhor, é também confessar ao meu irmão.
para que ele possa me acompanhar, para que ele possa me ajudar. Então, veio muito desse lugar. E tipo, cara, e aí a pergunta, né, era uma das coisas que a gente usava uns com os outros ali. Então, tipo... Quer ouvir o meu? Vou Aí, contar tipo agora. assim, quando eu sabia que algum jovem precisava trocar uma ideia, ele chegava e perguntava, quer ouvir um pecado? Ah, vamos, claro, tô aqui pra isso. A gente ia pra esse lugar. Então a gente tinha... E aí no livro vai falando sobre esse processo. Eu conto algumas experiências minhas nesse daí, um tempo que eu fiquei preso em pornografia, em masturbação. Então vou trazendo e como que a confissão pros irmãos me ajudou a me libertar disso. Ah, então, mas Deus... Tem, cara, mas é conhecer a graça de Deus através de um irmão também. Sabe? Saber que você não tá sozinho. Então, de vez em quando, mandar uma mensagem aí, mano, tá tudo bem? Como é que foi essa semana? Cara, caiu de novo? Tá mantendo? Como é que tá? Qual é a raiz disso? Vamos cortar na raiz, vou te ajudar nesse processo. Sim. Então, é caminhar por esse lugar. E aí vai falando, né? E no final também tem alguns pontos que são importantes no final do livro. Que é falando, por exemplo, menina e menino. Cara, menina confessa com menina, menino confessa com menino. Pra não ter problema, porque a gente também já viveu alguns perrengues, já viu algumas experiências também bem danosas quanto a isso. De alguém acabar se aproveitando do pecado do outro para fazer algo, em vez de ajudar. Entendeu? Ou, às vezes também, você confessa a um irmão e o irmão acaba usando aquele pecado contra você, que você confessou. Mas, cara, aqui era para ser um lugar seguro. Era para ser um lugar que a gente precisava ter isso. E também algo que se perdeu. A questão do temor. Entender que, cara, Deus está aqui quando eu confesso ao meu irmão, e eu preciso saber lidar com isso. Então, no livro vai trazendo e abordando alguns desses pontos. Isso é um grande perigo, tá? Esse negócio de, né, as pessoas confessarem o pecado. Tem muitos, infelizmente, né? Sim, tem muitos sim. pregadores que as pessoas vão no gabinete, confessam o pecado e eles chegam lá no altar e começam a jogar indireta. Sim. Né? Então, assim, isso é muito perigoso. E é algo que não deveria ser, Não né, cara? deveria. Não deveria. Porque, por Pelo exemplo, amor de Deus. se você pega hoje, acho que muitos de nós não confessamos mais os nossos pecados uns aos outros por medo disso. Então a gente fecha uma porta que nunca deveria estar fechada, que é a questão da vulnerabilidade. Então hoje a gente não vê mais beleza na vulnerabilidade. Só que, cara, há beleza nela. A gente precisa ser vulnerável. Na dependência, né, velho? Porque nós somos um corpo. Então, se eu tô ruim, cara, eu vou te afetar. E aí a gente... um dos capítulos, se eu não me engano, mas vai falar sobre Josué 7, o pecado de Acã. Cara, Acã pecou, mas aí pra Deus, o que Deus fala? Israel pecou. Então, tipo, o meu pecado te afeta. Assim como o teu pecado me afeta. Porque nós somos um. Um corpo. Então, eu preciso tanto me libertar, trazer essa consciência que o meu pecado afeta não somente a mim, mas a quem tá na minha volta. Assim como também eu passar a desenvolver esse lugar de, se eu não encontro ninguém, para que eu consiga confessar, cara, que eu me torne então um pilar disso. Onde as pessoas vão ter essa segurança, vão ter esse lugar seguro de poder chegar, de confessar e a gente poder crescer junto. Uma coisa que eu acho interessante sobre essa questão de confessar, muitas vezes a pessoa tem vergonha, Sim. né? Além do temor da exposição, existe uma vergonha quanto à própria reputação. É um dos pontos. Assim, não, mas o que vão pensar de mim, né? E essa consciência de que todos nós estamos no mesmo barco, né? Titanic o nome. Se o Senhor não entrar no barco, o nome dele é Titanic. Ou seja, todos nós somos completamente carentes da graça de Deus. Sim. Ninguém é menos pecador do que ninguém em relação à natureza e inclinação. Né? A gente entende que a obra do Espírito é progressiva e, cara, a ideia é estar sempre mais santo do que ontem. Porém, muitas vezes existe essa reputação. Não, mas ele vai achar que eu não sou crente. Então, assim, às vezes você expor a sua fraqueza, né? Ou até mesmo as experiências que eu tive de confissão, né? E de, às vezes, conduzir um momento de confissão coletiva ali, era começando, mano. Alguém tem que começar, sabe? E aí, às vezes, você na liderança de um momento ali, pô, gente, vou falar um negócio aqui. Pô, já quebra no meio, o cara olha, cara, pô, o cara tá falando Pô, tu e não tá tem isso não, vai ficar o teu, pô. tu tá confessando o pecado. E aí, cara, como é maravilhoso os momentos em que isso acontece, né? E a gente vê os avivamentos, né? As histórias dos avivamentos marcados por confissão coletiva, por quebrantamento. E essa questão da reputação, uma vez eu ouvi, eu acho que do meu irmão isso, pastor Jefferson, assim, quem tá morto não se ofende. Assim, o que machuca quem morreu?
né? Vai bater num cadáver, aquilo... Então, assim, eu vou confessar o meu pecado. Você vai me acusar, vai me julgar? Mas eu já me julguei. Eu já falei a novidade que você tá falando, exatamente o que eu acabei de falar. Então, quando isso acontece genuinamente, cara, é um peso que sai. É transformador, né, mano? Surreal. É transformador. É muito forte. Que é a gente abrir a nossa vulnerabilidade para que o outro possa abrir a dela também, né? É ir para esse lugar. E essa ideia do pecado é bem interessante porque para o Abraão e a Ju, que é médico, né? Entende mais do que eu sobre isso. Mas se você corta, né? Se você vem aqui e machuca um dedo, o seu corpo, todo o seu corpo, ele começa a trabalhar em prol daquele machucado ali para tentar curar aquele machucado, Sim. porque tá fazendo mal a todo o corpo, né? Então, assim, o pecado do meu irmão, eu preciso ser resposta para sarar ele. É por isso essa ideia de confessar. Eu confessar o meu pecado ao meu irmão para ele me ajudar a sarar o meu pecado. Isso é ser corpo, né? Como o corpo, ele trabalha para que aquela ferida seja curada, seja sarada. Assim também eu preciso ser parte desse corpo para conseguir sarar aquele erro do meu irmão, né? Aí vocês que é médico entendem. A disciplina o complemento é a disciplina esquecida. A disciplina esquecida. Que a gente realmente, todas as disciplinas são importantes, mas é algo que a gente quase não fala mais, essa questão de confissão, quase não se tem mais. Ou quando você vai pedir ajuda para isso, cara, já tá num grau absurdo, a bomba já estourou, já tem mortos e feridos. Então, tipo, cara, é ir para esse lugar. Uma vez eu ouvi de um pastor, ele falando, quem confessa tentação não precisa confessar pecado. Verdade. Então, cara, já tá nesse lugar, se tem o espaço, já confessa. Mano, eu preciso de ajuda, tô me sentindo muito tentado com isso. Ah, pô, vem aqui pra casa, vamos sair, vai pra rua, não fica em casa, tá sozinho? Tá, vai pra rua, vai fazer alguma coisa. Então vai por esses caminhos. Vai tomar banho, bota o celular ligado no ovo. Cara, assim, essa estratégia é a estratégia que a gente usa para o paciente que quer se suicidar. E aí a minha cabeça fez esse link aqui na hora, porque, olha, muitas vezes a gente atende na emergência o cara que chegou lá, meu irmão, tô querendo me matar. Eu já tava com tudo em casa para fazer. E aí, dependendo do critério, da avaliação que a gente faz, da medicação e tal, sim, a gente define se você vai internar esse cara para ir para uma unidade psiquiátrica ou se você vai orientar ele a voltar para casa. Só que, cara, o pecado, irmão, ele funciona como um auto-extermínio. É você ciente que aquilo é morte, desejando morrer. Quando a coisa chega no ponto físico, né? Tipo assim, eu quero morrer de verdade, né? Aí a gente lembra, não, cara, não fica sozinho. Sim, e aí quando a gente vai liberar o paciente que tá na ideia de tentar se matar, e eu acho que eu toquei num ponto sensível aí. O YouTube vai cortar, né? Mas quando a gente fala disso objetivamente, né? Do cara que não quer mais viver, a gente cerca de todo jeito para aquele cara. Então, tenta contato com a família, não pode ficar sozinho. Sim. Tira a faca de casa, tira os remédios, os produtos de limpeza. Isola aquela casa, isola todas as opções de queda daquela... Sim. Só que, cara, em analogia, o pecado consciente é uma golada de veneno que a gente dá na nossa alma, sabe? E se a gente lidasse com esse mesmo rigor... Pô, eu sei que isso é completamente distante da realidade que a gente vive hoje em dia, generalizando, né? A realidade geral de convívio eclesiástico, isso é completamente distante. Mas... seríamos muito mais santos, eu tenho essa impressão, se a gente lidasse com essa... Pô, meu irmão, é a rede social tal, tira essa faca daqui. Sim, sim. É a amizade tal, mano. Corta. Não me deixa sozinho, eu quero estar com outras pessoas, sabe? Sim. Você já plantou árvore? Não. Já escreveu o livro, né? Quantos livros? Falta o quê? Falta o teu filho, né? E plantar uma árvore, né? É os objetivos da vida. É o objetivo da vida. Eu falto o filho e o livro. A árvore eu já plantei. Então. Várias árvores. Milhares de árvores. Quantos livros você já escreveu? Eu tô vendo aqui, né? Tem Eu tô vendo aí também. físico. Tem esses 5. Aí 3 são físicos. 5. Mas a gente não falou de 5.
Não, faltou Mas também dar não precisa falar de todos, senão aí deixar um também gostinho aí pra galera. Um gostinho, pessoal. Tem o outro, né, sobre unidade, que eu escrevi com mais 3 amigos. A gente se juntou, aí cada um Justo, ficou né? com 2... bom, né? Cada um ficou com 2 capítulos e tal, que tá bem maneiro também. O da loucura da obediência, cara, com o pessoal se interessar, consegue achar ele físico na Amazon. Poxa, Mas os legal. outros não. Só que, por exemplo, tem 3 aí que, se eles quiserem, tem como fazer o download. Aí dá pra ler no celular e tal. Uma igreja em vários lugares. O poder da é unidade. gratuito. É gratuito, tá gratuito aí também. E os 2 e-books que eu falei, deixar da, linkado na descrição do vídeo, da né? Mergulho devoção e também. o mergulho, isso. Poxa, que legal. Da confissão que ainda não tá disponível não, o PDF não. Ah, sim. Mas são esses 5. Aí tem esse Amigo de Deus, que já tá escrito, ou já tá bonitinho já. Aí a gente falta saber por onde, né, e quando, que é um custo. Deixa Deus usar aí, você empresário aí. É verdade. E tem um outro também que eu tô desejando escrever, mas tá bem assim ainda começando, que é sobre questão de dons espirituais. Ah, legal. Legal. Mas esse aí tá Eu bem vi que fase o podcast embrionada. lá tem Tem um alguma coisa podcast, falando sobre... O podcast é o Estranho Talk. É seu? É meu e da minha esposa. Ah, que legal. Que aí... Eu queria te perguntar, por que esse nome, cara? Estranho. Então, cara, por quê? Pô, eu e minha esposa, estranho tal. Então, o que acontece? Este jovem senhor, né, é meio estranho. Entendi. Entendeu? E aí, né... Não que eu concorde, tá? Não, tem que vai, senhor. E aí ficou muito. Alguns falam, não, cara, é muito estranho e tal. Por algumas coisas, que eu falava, algumas coisas que eu acreditava e tal. Algumas experiências também, não, ele é meio estranho, ele é meio estranho. Então ficou. E a minha esposa também tem um quezinho, sabe? De estranheza ali. Mas a paixão é maravilhosa, cara. Vocês precisam conhecer a paixão. Mas tem um quezinho ali. Aí por isso ficou Estranho Talk. Só Muito que ele bom. não é um podcast, por exemplo, como aqui. Ele é algumas reflexões nossas. Aí às vezes tem alguns estudos lá É também. um bate-papo ali de vocês, né? Não, às É vezes. só Não, áudio. sozinho. Só Às áudio. vezes só áudio, né? Aí tem alguns episódios que são dela, outros meus. Tem algumas mensagens também, que a gente prega e tal, alguns esboços, mas é só o áudio mesmo. Gente, se você estiver interessado em tudo isso, tá no Instagram. Qual é o seu Instagram? Tauan TG. Aí, ó, entra lá, e-book de graça, pode Vulgo. baixar e ler. Se você quiser comprar, também tem. Sim, Então sim. vai ser abençoado. Né? Cara, e acabou que isso surgiu de algo espontâneo, né? E agora virou um ministério, né, irmão? Calma. Mas assim, eu acredito que isso já... Isso possa estar se desenhando como amém. uma direção de Deus, assim, pra tua vida, sabe? Amém. E eu acho interessante a questão da disponibilização das É. assim, algo que vem do Senhor pra noiva do Senhor e que... Mas assim, não se preocupe com provisão. Eu sei que a gente, não é cobrar, Sim, sim, não é um problema de maneira alguma. E até porque isso tem custo e tudo mais, mas é muito lindo quando a gente vê a genuinidade de um processo que não foi fabricado. Sim. Olha, você tá hypando, as pessoas estão pedindo um livro seu e você... Às vezes, cara, o cara bota o nome do livro e não necessariamente foi ele quem escreveu, sabe? Sim. Existe todo... Eu lembro do Whindersson Nunes, por exemplo, que é um cara que, em termos de hype, o cara que, de repente, mais hypou durante muitos anos. E ele falando, cara, todos os dias chega alguém com uma proposta diferente, com um entretenimento novo. Ele falou que ele não precisava mais pensar. Ele não precisava mais produzir. Só colocar o nome dele Era ali. só ele falar, tudo bem, pode colocar meu nome. Né? E aí, a gente... Ok, teria um livro, teria um filme, teria uma ideia que ele apareceria, que ele executaria. Porém, a espontaneidade, né, a genuinidade da criação... Hoje em dia a gente vive na época da IA, né, mano? É. Então, se tu falar assim pra IA, pô, irmão, escreve... Produz um livro. Produz um vai livro, escrever. produz um TCC, produz um livro sobre Com tema tal. devoção com base em texto tal, e na teologia de não sei quem, dentro dessa vertente do evangelho. Cara, talvez em 5 minutos a coisa esteja pronta, Sim. dependendo da tua internet, né? E é muito legal ver uma coisa genuína que Deus planta no coração, sabe? E é aquilo que vai crescendo de maneira natural, assim como o evangelho, né? Que é como uma semente e que dá origem a uma árvore que se torna abrigo para aves. E eu creio que talvez isso que a gente está contemplando hoje aqui, conversando, né?
profeticamente aqui, né? Amém. Seja esse grão, velho, sabe? Essa semente de mostarda que Deus plantou na tua vida aí, que vai saber, irmão. Vai saber aonde isso vai chegar. Amém. E Pra tudo tem um começo. Não é verdade? Então, o começo pode ser o começo. Amém. E eu creio nesse começo. eu creio também. E assim como vai começar algumas coisas na tua vida, né? Exato. Eu vi você falando aí de estado, sei que lá. E eu queria puxar só um link com o tema obediência, porque talvez seja o que a gente mais conversou aqui, né? Aham. E é o link também para o que você tá vivendo, né? Deus te deu a aula. Cara, é muito legal Marcos 4, né? Que Jesus vem dando o sermão ali, falando das parábolas do reino, essa do grão tá lá. E aí fala assim, agora vamos para o outro lado. Aí pega o barquinho, tempestade, aquele auê todo que a gente conhece. Chega do outro lado, tá lá o gadareno, sabe? A impressão que eu tenho lendo aquilo é aula teórica, Já vamos pra aula prática agora. aula prática, estágio, né? E Deus te fez viver isso, né, irmão? Deus te deu uma estação reflexiva sobre a obediência, agora Deus está te dando uma estação prática sobre a obediência. E eu acredito que você tenha entrado na fila do tudo, como o pastor Esli citou. Amém. E são orações perigosas, né? E Deus ama essas orações. Deus Deus ama. Conte-nos um pouco sobre o que Cara, você tem vivido nessa estação de Deus. tem sido doideira. Ju, A gente tá nesse senta um pouquinho. processo. Em novembro, Deus falou com a gente, né? Comigo e com a minha esposa, pra gente ir pra outro estado. Pra gente ir pra Santa Catarina, pra Florianópolis. E ali ele começou a dar algumas direções, né? Do que ele faria, como que seria. Pô, pra você que tá em casa nos assistindo. Então, vocês pensavam em fazer isso? Disso, cara. A gente nunca pensou em sair do Rio de Janeiro, como eu falei pros dois aqui. A gente nunca imaginou isso, nunca pensou nisso. Nunca imaginamos. Tava tudo bonito aqui, tudo confortável, fluindo. Perfeitamente. Pô, emprego, promoção, casa, tudo fluindo, tudo. Família estranha, tudo certo. Né? Tudo certo. Só que aí, em novembro, Deus falou com a gente, cara, vocês vão pra lá. Ah, quando que a gente vai? Cara, vocês vão pra lá no período do início do ano. Então, vocês vão começar a fazer algumas coisas e começou a dar algumas datas, tipo, saída de trabalho. Ó, essa data aqui você sai do trabalho, essa daqui você sai de trabalho. Uau. Cara, só um detalhe sobre isso, porque muitas pessoas não entendem como é a voz de Deus, assim, né? E ficam, pô, mas Deus fala. Como que foi esse processo específico? Por exemplo, uma data. Uma data não é um sentimento. Uma data, por exemplo, dia 24 de... Como que foi essas direções, assim, desse começo? Porque a gente tá no meio disso ainda, né? Mas desse começo, assim, como surgiu essa... Cara, essas questões mais específicas foi muito mais com a minha esposa. Por isso que eu falei, do rolê, ela é a mais brava. Pra mim tinha algumas impressões já, de algumas dessas coisas, mas pra ela foi muito mais específico. Então, por exemplo, a gente tava orando, buscando a direção. Senhor, pra onde que a gente vai e tal, parará. Beleza. Começou a haver algumas impressões no meu coração sobre alguns lugares. E alguns lugares que eu desejaria, eu coloquei pra ele de igrejas próximas, assim. Só que aí veio orava por uma igreja e vinha aquela certeza, não é lá. Então, vocês ouviram voz audível do Senhor? Não, meus amigos, nós não ouvimos voz audível do Senhor. Pô, Poxa vida, aí você não dá um dislike, dá um like. Não. Mas nesse processo é aquela firme convicção, cara. Por isso que a gente acaba abordando muito a questão de intimidade. Quanto mais íntimo de uma pessoa, cara, você sabe quando é ela e quando não é ela Eu falando. não precisa nem falar, às vezes, né? Só de olhar. Tu já sabe, pô, o que é. O que ela tá querendo dizer. Casados, então. Dá uma olhadinha, Ih, mano, falei besteira. Ih, dei mole. Errei, fui moleque. Então, tu vai pra esse lugar de intimidade com o Senhor, desenvolvendo ela ao ponto de você saber. Cara, é da minha carne. Mano, é do Espírito. Eu sei quando é Ele que tá falando comigo. Sim. Então, vem uma certeza e foi muito assim. Deus começou a gerar no meu coração. Eu compartilhei com a Nath. No mesmo dia, a Nath tinha algumas impressões já sobre. E isso no meio do trabalho dela. Por isso que eu falei, em algum momento, meus amigos, eles vão trazer a paixão seja aqui. vídeo chamado. Seja aqui vídeo chamado. Pra ela contar um pouco mais disso. Inclusive, seja bem-vinda, né? Mas nesse processo, começou a vir essas coisas bem específicas. Cara, o que vai ser, quando que vai ser. Então veio a data, final de janeiro você vai pedir demissão do seu trabalho, você vai conversar com o seu diretor. Ah, pô, e o Tauan? Vai ser antes. Ah, tá, onde que a gente vai morar lá? Como é que vai ser lá? Vocês vão alugar um apartamento. Ah,
vocês vão morar nessa região aqui, nem mais pra cima, nem mais pra baixo. Meu Deus. Tipo, é loucura. De certeza em certeza comunicada pelo Senhor. E, pô, e o apartamento daqui da gente e tal, cara, vocês vão alugar. E as coisas, algumas, cara, tudo. As paradas foram dando. Só que aí, este jovem que vos fala, como eu falei com vocês antes, eu sou o que mais tô sendo esticado nesse processo de confiar e descansar. Por quê? Cara, tua cabeça quer os detalhes. Tá, mas e algumas outras coisas? Como é que vai ser? Isso aqui, como que eu faço e tal? E nesses processos o Senhor foi falando algumas coisas e outras não. Outras era apenas espere e veja. Espere e veja. Deixe que eu vou trabalhar. Por que vocês estão preocupados? Eu não falei que ia fazer? Então eu vou fazer. E, mano, e tu tá vendo dias passando, nada acontecendo. Tu tá vendo semanas passando, nada acontecendo. Tu sai do teu trabalho, como ele ordenou. Tua esposa sai do trabalho, como ele ordenou. Tu tá em casa, os dias passando, nada acontecendo. E os boletos não quer nem saber dos propósitos. Os boletos vão chegando. Mas, mano, e nada falta. E a provisão chega. Meu Deus. E, tipo, tudo começa a se desenrolar. Né? A Nath vai poder contar com mais detalhes, mas, por exemplo, a questão do trabalho dela lá. Entrar para uma entrevista para fazer Isso é entrevista lá? Lá. Isso a Nath daqui para entrevista lá. Enviar o currículo para uma vaga, começar a entrevista. No mesmo momento ali conversando, entra outra pessoa na entrevista, porque naquele mesmo dia abriu uma outra vaga que fazia muito mais sentido pro currículo dela, que era justamente o que ela fazia aqui antes. Cara, como que isso é possível? Mano, Deus, cara. Deus faz isso ser possível. Alguém foi demitido pra ela ganhar agora. Só Deus, né? Cara, é bizarro as paradas assim, sabe? Cara, Deus tem um senso de humor maravilhoso. Então tu vai vendo algumas paradas acontecendo, tipo, caraca, Deus, que loucura é essa, cara? Pô, mas como que vai ser? Manda contato pra um único contato que a gente tinha lá. A Nath mandou mensagem pra pessoa e a pessoa, olha só, se você precisar de algum lugar pra ficar, fica aqui em casa. Caraca. Nunca ter... Sem ter pedido, sem ter, tipo, caraca, que incrível. Deus tá fazendo as coisas. Pô, como é que se conseguir apartamento lá? Nath só simplesmente foi pra uma sala de oração. Na sala de oração apresentaram ela a uma mulher. Nessa que apresentaram, contaram um pouco da história dela lá. A mulher falou, pô, vai vagar agora uma casa, um apartamentozinho em tal lugar. Tu não viu não o grupo? Não, calma aí que eu vou mandar mensagem pra mulher aqui. Mano, Nath foi ver no dia lá, no mesmo dia fechou. Tipo, Deus, mas isso e isso? Daqui a pouco começa a chegar, tipo, as sementes, alguém ofertando, alguém... Pô, mano, me manda teu Pix. Cara, Deus me deu uma impressão aqui, mano, de ofertar e semear na vida de vocês tal valor. E aquilo que tu vai precisando, ele vai colocando e tu fica... Mano, isso é muito bizarro, cara. Só que é aquilo, são coisas que às vezes a gente escuta das experiências dos outros... E às vezes a gente, naquele momento, tu até ora assim, Deus, eu não quero mais viver na experiência dos outros, eu quero ter as minhas experiências. Mas e aí, quando ele começa a falar, vamos então ter? Cara, qual que é a tua resposta para elas? Porque a gente poderia simplesmente ignorar e não sair, não fazer nada, não vou sair do trabalho, tá doido? Loucura é essa? Tudo aqui perfeito? Eu vou para outro lugar que eu não conheço ninguém fazer o quê? É bizarro, mano, mas é ir para esse processo. Tanto que né, a gente conseguiu fechar tudo direitinho, a Nath. Segunda-feira foi ontem, né? Isso, a gente tá gravando na terça, isso. Ontem fez 2 semanas que a minha esposa tá lá e eu vou viajar agora na quinta-feira. E aonde que é lá, né? Onde que é lá? Florianópolis. Onde que é lá? Floripa. E eu que achava que Floripa e Florianópolis eram cidades diferentes. Cara, mas eu sei que Florianópolis é perto de Floripa. Aí o pessoal, cara, é o mesmo lugar. Eu falei, não, gente, Floripa, vocês estão me... Tá todo dizendo. E eu lá no sul, batendo pego pouco em Florianópolis e Floripa, porque quando aparece no jornal em Florianópolis, é outra pessoa tá em Floripa. Mas, caramba, mano, Com carioca ir pro frio... Não, o bom é que a gente gosta. A gente Você gosta de gosta. frio? É, eu e minha esposa, a gente Eu ama. também A gente sou. ama. Cara, a gente é apaixonado Sou por apaixonado Gramado, por frio. por exemplo. Gramado, mano, eu sou apaixonado. eu também sou, só não fui ainda. Não, mas você vai, Mas- mano. Não precisa. Algum dia você vai, mano. Mano, a gente conseguiu passar a lua de mel lá, né? Legal, cara. Então, tipo, a gente é apaixonado, a gente gosta muito de frio. E o bom é que lá tem praia e é frio, né? É. Então aí tem os dois. Tomar um chimarrão na praia. Mas, cara, enquanto tu tava falando, assim, eu fiquei pensando quantas... Nem sei se isso tem algum ponto de heresia, né? E eu já peço perdão Tem um pastor aqui, qualquer coisa, previamente, o pastor... né? Me corrija. É. Eu creio que Deus é soberano, que ele posiciona seus servos aonde ele quer, do jeito que ele quer. Se o servo quer, ele vai de boa igual Paulo.
achei que era pra lá, não era pro outro, foi. Se ele não quer, ele vai igual o Jonas. Mas não deixa de ir. Só que ouvindo histórias como essa, né? E como acho que a gente estava compartilhando antes do podcast começar, eu tenho a impressão ou a sensação de que quantas pessoas ou quantas experiências nós deixamos de viver por não dizer sim, cara. Sabe? Ótimo ponto. Aquela parada do... abandona o barco aí na praia e vem. Pô, mas... Meu Deus, nunca tive uma pesca desse tamanho. Pô, tô com um apartamento aqui, cara, jovem. Os dois estabilizados, sabe? E quantas vezes Deus já fez essa oração? Talvez até pra quem tá ouvindo, ou pra mim, cara. Em algum ponto eu não quis abrir mão do meu conforto. Você tá entendendo? E ele fala, vamos, né? Eu Exato, tô contigo, né? Cara. E aí, muitas vezes eu tenho a impressão, né? E aí, só Deus sabe se isso é ou não, porque a vontade dele vai acontecer. Mas de nós retermos em nossas vidas experiências, provisões, histórias, cara, as aventuras com o Senhor, sabe? Porque não tivemos coragem, né? Igual o jovem rico lá, ó, só te falta uma coisa. Faz isso. Pô, não deu. E, cara, quantas histórias do jovem rico a gente poderia ter ouvido? Acabou, acho que eu vou ter que ir embora já depois dessa. Quantas histórias do jovem rico a gente poderia ter ouvido, mano, se ele tivesse dito sim, cara. Sim, com todos os recursos, com todas as potencialidades, sabe? De repente ele sendo um daqueles que, pô, sustentava o ministério. O primeiro, o Barnabé chegou em Atos, né? Entregando tudo. E se ele tivesse entregado tudo no Evangelho ainda, em Lucas, sei lá, sabe? E é um convite do Senhor, velho. É um convite do Senhor pra nós hoje, assim, essa caminhada de sim, cara. De sim e... Por que sim? Porque sim, cara. Eu acredito muito, cara, que é uma progressão, como a gente conversou. É começar dando os pequenos, sabe? Os pequenos sims. Por exemplo, cara, ora por aquela pessoa. Sim. Cara, se você sentiu, vai lá e ora. Ah, mas eu vou orar o quê? Não importa, só vai lá e ora. Ah, mas eu não sei o que falar. Cara, o Espírito Santo tá te movendo, ele vai te dar na hora. Ah, não, mas, pô, é da minha cabeça. Ah, é Satanás. Satanás vai te pedir pra orar por alguém, irmão? Caraca. Pô, cara. É igual aquele mês. Você pensa de uma maneira burra, Porque tu vai pra um lugar, tipo, cara, vai. Ah, tem uma impressão no espírito, cara. E aí, é igual, né, a gente conversando com alguns amigos, alguns jovens, sobre a questão dos dons. Deus me usa, Espírito Santo, usa, manifesta os dons através da minha vida. Aí Deus te dá uma impressão sobre alguém, tu não vai. Tu tem medo de ir, então, pra que tu tá pedindo se tu não vai? Sabe? Eu acredito que nas nossas orações a gente pede, Deus, usa a minha vida pra tua glória. Deus, cara, faz o teu nome conhecido através da minha vida. Sim. Glorifica o teu nome através da minha vida. Mas aí na hora que ele vai... Ah, beleza, vamos lá. Faz isso. Ih, mano, pô, nada. Cara, ele não vai te pedir outras coisas. Porque é essa relação. Assim, a gente volta de novo pro ponto, a questão da amizade. Cara, se eu tenho alguém que eu tô conhecendo e desenvolvendo uma amizade, eu peço algo pra ela, é claro que eu não vou chegar pedindo algo, eu vou começar com pequenas coisas. E dependendo de como for essa troca, essa relação, seja, me ajuda nisso, cara, faz isso aqui por mim, você consegue fazer isso aqui por mim? Porque não é nada que, de início, eu acredito muito, esses pedidos, por exemplo, vai e ora por alguém. Quanto que isso vai nos custar? Cara, só ir orar por alguém. Vai lá e dá um abraço na pessoa. Quanto que isso vai nos custar, meus amigos? Mas vai chegar um ponto, se você vai e obedece, você vai... Não, Senhor, vamos lá. Eu tô contigo. Eu quero ser seu parceiro. Eu quero ser um cooperador naquilo que o Senhor está fazendo. Vai aumentando o nível. Ao ponto, tipo assim, cara, vamos lá, o valor que você tinha guardado não vai ser pra tu, não. Esse valor que você tinha guardado é pra abençoar fulano de tal, que vai casar agora e tá precisando. Já começa a te custar um pouco. Ih, Senhor, esse valor aí era pra me sair. Cara, não, tô pedindo pra Gramado, você. Senhor. Ia grapar. Ia comer um chocolate, tomar um chocolate quente gramasse. Cara, vai oferta. Vai te custar. Ó, o carro que você tem, cara, quero que todos os dias você dê carona pra fulano, pra levar fulano pra igreja. Só que aí você vai gastar mais, porque você vai ter que ir lá pra buscar, levar em casa, depois ir pra sua casa. Vai crescendo esse lugar. Ao ponto de chegar no nível onde a gente também tá disposto a... Cara, larga tudo. Não se apega mais em nada. É o que Paulo fala. Tipo, cara, tudo que eu tenho eu considero como... Isso não vai me prender. Ah, o que eu tenho, o que eu já consegui o bem material não pode me ter. Sim. Não pode nos ter.
Ah, mas pô, o status, o cargo, a reputação... Mano, isso, cara, não nos importa. O que importa é o que ele quer fazer. Se nós somos servos dele, mano, eu não tenho mais vontade. Eu tô morto pra mim. Quem vive agora é ele. Então a vida que ele vive em mim, eu preciso viver de acordo com o que ele quer viver. Então vai pra outro estado? Eu vou. Vai pros ribeirinhos? Eu vou. Ah, cara, larga tudo. Vai cuidar dos traficantes agora. Amém, vambora. Ah, vai cuidar agora dos cracudos. Vambora. Tipo, cara, é ir pra esse lugar. Mas a gente precisa desenvolver. Eu acredito muito que não vai ser nesse ponto de... Igual quando a gente vê o que ele pede pra Abraão, o que pede pra Noé, o que pede pra esses caras. Sim. A Bíblia vai deixar muito claro que esses caras andavam com o Senhor. Então, nesse processo de andar com Deus, você vai vivendo e tendo algumas experiências ao ponto de chegar numa experiência tão grande assim. E, cara, é saber que, mano, não importa o preço, cara. É um privilégio, mano. E sempre vai ser maior do que o preço que for pra gente aqui terrenamente. Você já viveu alguma experiência dessa com Deus? Deus te dá uma direção e você fala, cara, não é isso. E, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? E parece que quando Deus fala, parece que você vai entrando dentro de um deserto. Não, fala, não, cara, não é isso. Tá não, tudo errado. Tá descampado isso aqui, rapaz, não tem mais Deus asfalto, do onde é que céu. eu tô? E você vai, continua. Você já nadou contra a maré, né? Cara, muito. Por exemplo, o que a gente tá vivendo agora. Se você falar pra alguns, é loucura. Mano, pra que tu vai fazer, mano? É aquilo de todo mundo olhar meio que e ser contrário. Tipo, mano, é impossível tu tá ouvindo Deus. Tu sair de entregar um ministério, você sair de um lugar. Tipo, cara, teve alguns processos na nossa vida que a gente teve que dar esses passos. Deus falou, cara, entrega, não é mais pra estar. Vamos entregar. Cara, mas é loucura, tá crescendo, tá dando certo, tá dando resultado, tá fluindo, tá frutificando. Mas Deus falou, mano, vou fazer o quê? Não, cara, tá errado isso aí. Imagina, alguém te pede, não, você tem que fazer as coisas dentro da igreja. Mas Deus não te liberou pra fazer nada. Não, mano, tá errado isso aí. Como que Deus não te libera pra fazer as coisas dentro da igreja? Não. Cara, eu sei que é Deus que tá falando comigo, mano. Então eu preciso temer mais a ele do que a opinião dos homens. É difícil? Irmão, pra caraca. Pra caraca, mano. Porque tu vai chegando nesses momentos, por exemplo, quando a gente foi contar, né, pra alguns amigos, alguns parentes e tal. Caraca, mano, tu via na feição. Você é louco. Mano, eles ficaram malucos agora. Não, Surtou. surtou. Ih, Os dois. surtou aqui, ó. O parafusinho meio bambo que tinha soltou de vez. Só que É tipo entrar no banheiro, né? De Guarulhos. isso aí em Paris. Isso aí vai. Ué, é doideira. Só que, cara, a gente sabe, mano. Foi o nosso amigo que falou com a gente. E testificou tanto em mim quanto a mim. Mano, não. Foi o nosso amigo que falou com a gente. Mas isso volta, por exemplo, nos pequenos. Eu gosto muito da questão dos dons. Então, quando eu pedi a Deus palavra de conhecimento e tal, não sei o que, pô, acho fantástico, top. A hora que começou a vir, mano. Vai lá, ora pro fulano. E qual é, mãe? Vou lá orar nada. Vou orar pra quê, cara? Quem sou eu na fila do pão? Pra fazer isso. Vai lá, ora pro fulano. Daqui a pouco tu vai. Tu chega lá e daqui a pouco, cara, começa a vir, mano. Parece que tá fazendo download, assim, das coisas. E tu começa a falar as paradas. Não sabe nem por que você tá falando, mano. Não faz ideia. E aí daqui a pouco tu vai vendo a resposta da pessoa e tu fica assim, irmão, Deus tá nesse negócio. E aquilo te deixa num gás, tipo, Radical. eu quero viver de novo esse negócio. Deus, vamos lá, tem mais, cara, tem mais. Cara, isso é muito precioso. Você falou sobre o download, né? Como algo que vem do céu e desce assim, ao nosso coração. Temos esse tesouro em vasos de barro, irmão. É assim... até que você tava falando sobre entregar tudo, né? A gente não vai dar nada que a gente não tenha recebido, velho. O filho entregue por Abraão. Quem deu? Sim. Né? Por um milagre. O Senhor, sabe? O apartamento, a casa, cara, tudo. Quem deu foi o Senhor. E ainda mais, ele deu muito mais. Então, assim, esse lugar de compreensão do que é o Evangelho, porque o Evangelho é isso, cara. A gente até fez um musical de Páscoa agora, cujo tema foi tudo ou nada. Não existe o meio termo no Evangelho. Ou você tá vivendo, se você tá vivendo o meio termo, você tá vivendo errado o Evangelho. É outro Evangelho. Você tá na multidão, você não é discípulo, pô. Lucas 14 vai falar, aquele que não tiver disposto a abandonar, então a predisposição ali ao sofrimento, a renúncia,
quer dizer que Deus vai Deus tá te mandando pra Florianópolis. Glória a Deus, tá sendo um desafio muito grande, mas Deus poderia estar te mandando pra qualquer lugar. E o crente tem que ter essa predisposição, cara. Sim. Um servo de Deus, um filho de Deus, um discípulo de Cristo, que não é predisposto a obedecer e seguir, independente da direção, cara, ele tá tendo pra si outro senhor. Cara, se é o dinheiro, cara, é a profissão, é o status, aquilo é o ídolo que tá tomando o lugar do Senhor, mano. E assim, você não tá vivendo o evangelho. Sim. Mas ao mesmo tempo, a gente volta naquela ideia da loucura. Quando o evangelho passa a ser pleno, e aí Deus muda direto. Não quer dizer que, você tá na igreja local, você não tá vivendo o evangelho pleno, pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso. Mas você tem que estar o tempo inteiro, é algo dinâmico, a sua vida é algo dinâmico no Senhor. Pode ser que nessa dinâmica Deus te coloque 30 anos, a vida inteira numa igreja, glória a Deus. Mas você não tá ali por uma visão que Deus te deu há 20 anos atrás e... Não, você tá ali numa convicção de A lugar. sua estação, o momento que Deus quer de você. O mesmo Deus que te coloca lá, ele te sustenta lá, Sim. né? Mas com as antenas espirituais, se é que existem antenas espirituais, sempre ligadas no que Deus está fazendo e no tempo dele para você. Pode ser que seja a vida inteira num lugar onde, por exemplo, a gente vê missionários que vão para países perseguidos, passam a vida inteira lá sozinhos, cara. Nem sabem se alguém se converteu. Não tem uma congregação em volta dele ali. É pregando aos poucos, para poucos, e às vezes morrem sem ver um fruto de conversão, sabe? Mas foram mártires, foram sementes do Senhor naquele lugar. Mas, cara, quem sustenta um cara desse num lugar desse? É a convicção. Então, assim... Cara, privilegiado é aquele que percebe que essa realidade do evangelho e tem a oportunidade de viver. Sim, eu tenho certeza que vocês vão cair num lugar diferente, cultura diferente, gente diferente. Talvez dentro da igreja tudo seja muito parecido, mas quando vocês saem pra rua pra trabalhar, é tudo muito diferente, mano. Mas é essa convicção que vai sustentar vocês lá, sabe? Sim. Então, que você, né, já mudando aqui um pouco, se você tá vendo a gente aqui, cara, tá vivendo essa sensação de não tá vivendo um propósito do Senhor, tá meio solto nisso, cara, procure em Deus. Procure em Deus, porque Ele tem, sabe, Ele tem direção. Pode ser que seja o mesmo lugar, mas se você estiver no seu lugar, com essa consciência, os seus frutos vão ser diferentes, sabe? Se você estiver morando num palácio, mas disposto a entregar o palácio a hora que Deus pedir, a sua mentalidade, a sua vida já muda, sabe? Parece que Deus tá fazendo nessa conversa aqui, até eu mesmo refletir sobre muitas coisas da minha vida e, tipo, sobre esse tempo, sabe? Urge a volta de Cristo, sabe? A gente não tem mais... Até uma música lá da igreja que tu vai, né? Indesculpáveis. Já ouviu o CD novo? Cara, pra essa hora, Deus tá nos levantando, irmão. Eu acho que aí também entra muito a questão da gente ter um cuidado. Em que sentido? Nem tudo necessariamente que tá dando resultado e aparente fruto aos nossos olhos significa que tem a aprovação de Deus. Sim. Então, por isso que é muito necessário parar e realmente, cara, eu tô no caminho? Não tô. Tô no lugar? Não tô. E porque a gente pode ser envolvido em tudo aquilo que tá à nossa volta e acabar se perdendo desse propósito. É algo que a gente tem orado. Eu não faço ideia, cara, do que eu vou fazer lá. Não faço ideia. Só estamos obedecendo. Ah, mas o que vai ser? Não sei. Ah, tá, mas pô, vocês estão indo para um lugar... Irmão, Deus mandou. Aí volta a dizer, a gente nunca imaginou. E eu acredito dentro daquilo até mesmo que ele já compartilhou, a gente só vai saber lá. Então, até esse processo, tipo, cara, eu só vou saber lá, mas eu preciso também ter esse cuidado de não me perder, já estando lá, começar a viver a vida, digamos assim, as circunstâncias e tudo mais e tal, serem envolto a isso tudo e... Irmão, calma aí, mas não era pra isso daqui que eu vim pra cá. Sabe, Deus vim lá falar, cara, é isso daqui, você veio pra cá pra fazer isso. E no meio do rolê ali você se perder e aparentes frutos, aparentes resultados. Mas não foi aquilo que Deus falou que era pra você fazer lá. Então a gente também precisa ter esse cuidado de, mesmo estando no lugar, exercendo algo, fazendo, como você falou, às vezes não anos... se perder no campo, né? Tipo, cara, é isso mesmo ou não? Parar um pouquinho e recalcular a rota. Sabe, realmente ter esse tempo de silêncio e, Senhor, é isso ou não é? Porque às vezes também existem homens de Deus, mas às vezes a gente escuta e alguém que vai falar algo pra gente, a gente tem aquilo como se fosse de fato o próprio Deus falando. Pode ser que seja, mas também pode ser que não.
homens também são falhos. Então a gente também precisa levar isso em consideração. Cara, eu preciso botar essa palavra aqui diante do Senhor. Senhor, é isso ou não é? Cara, não é. Não é isso que eu quero de você nessa estação. É lá na frente, mas hoje é isso daqui. Ou, cara, não é pra esse caminho que eu vou te designar. É pra outro, totalmente diferente. Que vai ser contrário até mesmo daqueles que as pessoas olhavam pra você e mais viam. óbvio, né? Por mais óbvio que possa parecer pra eles. Mas o que é pro Senhor? E aí também é aquilo. Vai revelar qual a opinião que pesa mais pra gente. A opinião do Senhor ou a opinião dos homens? A opinião de Deus ou a opinião de alguém que está do meu lado, de algum amigo, de algum irmão? É claro, gente, não é, ai, pronto, vou ouvir mais ninguém, não é isso. Mas é sempre ter esse lugar e levar tudo a esse lugar. Senhor, o que é prestar contas, sabe? Senhor, isso aqui tá te agradando? Ou não, não é pra isso. É loucura, mano. Mas é ir pra esse lugar. Eu acredito que tem muitas coisas estão funcionando e até mesmo dando um aparente resultado, mas que, cara, não tem mais a aprovação do Senhor. Porque a gente se acomodou e a gente sabe fazer, pô, a gente aprende a fazer. Assim como alguém sabe as canções que vai fazer a igreja responder. Alguém que sabe como pregar, uma frase ali que vai fazer a viradinha de chave, que a igreja vai dar um aleluia, um glória a Deus, uma frase de efeito e tal. A gente aprende a fazer algumas coisas. A gente aprende até mesmo a fazer a igreja desenvolver e crescer no sentido de números, mas que não necessariamente, cara, quer dizer que Cristo está sendo desenvolvido e crescendo dentro delas. Sim. Se você for ver hoje o número de que se dizem, né, cristãos, tem crescido absurdamente. Mas se a gente olha, quantas igrejas hoje existem, por exemplo, no Complexo da Maré? Mas caraca, mano, parece que não diminui, parece que só aumenta a violência, o tráfico, as drogas, os dependentes. Mano, alguma coisa não tá essa conta não tá fechando. Mas aí, tá, naquilo que me cabe, na parte que me cabe desse processo. Porque eu também sou parte do corpo. Então é muito fácil também a gente olhar o outro. Uhum. Mas, cara, dentro daquilo que me cabe, Senhor, eu estou fazendo aquilo que o Senhor espera ou não? Eu estou no lugar que o Senhor deseja ou não? Eu estou exercendo liderança no ministério que o Senhor deseja ou não? Eu só caí aqui, tô fluindo... Mas, cara, Deus não falou nada disso daí contigo. E tu foi passando os processos direitinho. Sim. Pode acontecer isso também. Por isso que é muito importante, ano após ano, cara. Faça isso. Se você tá nos ouvindo, faça isso ano. Depois o homem, né? Faça ano após ano, início de ano, final de ano. Para e analisa junto ao Senhor. Se você tem anos que você não faz isso agora. Para um pouquinho aí, cara. Vai consultar o Senhor. Sabe? A gente volta a Josué 9, se eu não me engano. Por não consultarem o Senhor... Josué faz uma aliança ali, cara, que não era pra ele fazer. Foi envolvido pela aparência, fez a aliança e depois viu que fez besteira. Mas e aí a palavra é muito clara, porque ele não consultou o Senhor. Então, antes das nossas decisões, seja ministeriais, eclesiásticas, de propósito da nossa vida, entrar no trabalho, sair no trabalho, porque às vezes a gente só espiritualiza muito e a gente não coloca no dia a dia da vida. O ônibus, o caminho, cara, a gente tem consultado o Senhor? Ou será que a gente só tem ele como aquele cara que vai dar o que eu preciso na hora que eu preciso? E eu não me importo com a opinião dele no meu ordinário da vida, nas decisões pequenas Sim. que eu tomo. Então a gente precisa também sempre lembrar desse lugar, sabe? A gente não pode esquecer desse lugar. E é interessante você tocar nesse ponto do ordinário, porque vocês estão indo para lá, vão trabalhar, vão viver lá, não estão indo para uma missão específica, Sim. nem sabem o que vai desembocar em relação a ministério. Mas quer comais, quer bebais, faz tudo para a glória do Senhor. Então, assim, é ser intencional, cara. E acho que caminhando aí pro fim da nossa conversa, que papo maravilhoso, irmão. Ele já veio assim. Esse podcast é pra mim, mano. A gente começou a tomar cipoada no coca que ficou quietinho. Ai. Realmente, cara. Dá muita reflexão, né, mano? Ele falou que, não, teve uma hora que eu tava aqui assim, ó. Teve uma hora que tu falou sobre a hora. Vocês têm hora? A gente não. Então tá tudo certo. Enfim, mas os nossos ouvintes têm hora, né? A gente sabe, tá brincando. Mas, ó, caminhando pro fim, né? A gente costuma encerrar a nossa conversa tocando em 2 pontos, né? 2 perguntas. Que desembocam em 2 conselhos, de repente, ou 2 dicas que você pode dar para alguém, né? Eu vou fazer uma, vou deixar o Lee refletir ali sobre o que ele vai lhe perguntar. Mas uma coisa que a gente conversou pouco aqui, cara, foi, apesar das muitas referências à paixão, né?
a gente conversou pouco sobre a vida de casado e tudo mais. Mas dentro desse processo a gente vê uma conexão e uma união de propósitos, né? O que você diria, cara, para um casal recém-casado que possa estar nos assistindo e tendo esse desafio de viver a dependência? O que você diria para esse... Seja uma dependência diante de uma visão que Deus dá, de uma mudança, ou seja, tinha tudo estabelecido, ou seja, cara, a dependência do começo, né? Que às vezes não tem realmente o que vai... Sim. Sabe? O que você diria para esse casal de jovens aí, ou de adultos que estão nos assistindo? Cara, acredito que vai muito daquilo que a gente começou, né? O início da nossa conversa. Obedeça. Busque sempre o conselho do Senhor. E aquilo, são casados. Procurem isso juntos. Sabe? É muito importante ter esse alinhamento. Porque não adianta, por exemplo, Deus falou comigo e não falou com a minha esposa. Ou falou com a minha esposa, mas não falou comigo. Então, tem que falar com os dois? Cara, ao menos tem que testificar para os dois. Porque imagina, um vai e, cara, o outro... Não era isso que eu queria. Não era... E aí também vai muito a importância de saber com quem que você vai casar. Você precisa conhecer. Você precisa saber essa pessoa, como que é a vida dela com Deus. No sentido de obediência, no sentido de reverência, no sentido de dependência. Que às vezes a gente olha muito as outras questões no sentido de, é uma boa filha, cara, faz as coisas em casa, tudo mais, estuda, trabalha. São importantes, tá? São importantes. Mas ir também para esse lugar. Porque casou. Cara, imagina, um sempre teve um sonho missionário. E o outro, cara, tipo, se Deus mandar ir pro outro bairro, eu não vou. Tá maluco? Não vou. Vai dar conflito isso, sabe? E talvez ambos deixem de viver algo incrível com o Senhor. Então, precisa muito estar alinhado nessas questões. Tenham muito tempo de oração juntos. E sempre compartilhem um com o outro o que Deus tem falado com vocês. Algo que eu e a Nath, a gente sempre faz. A gente sempre troca ideia. Cara, o que Deus tem falado contigo ultimamente? O que Deus falou com o Senhor nessa semana? E tal. E a gente vai trocando. Como é que tá teu coração? Pergunta boa. Cara, como que tá teu coração? Em relação ao que a gente está vivendo, aquilo que você tem visto em Deus, e aquilo que você tem visto como que Deus tem feito. Sim. Então vocês vão ter nessa troca. Você vai poder compartilhar, ela vai poder compartilhar, dependendo do que for, ambos orar juntos por aquilo, mas também vendo essa testificação. Cara, fechou? Irmão, vão. Porque é aquilo, não tem como também você ir, cara, abandonar tua casa, abandonar tua família. Não vale a pena, sabe? E a gente tem nomes grandiosos na história da igreja de homens, cara, que foram avivalistas, que enchiam estádios, mas que perderam a sua casa. Perderam seus filhos, sua esposa. Tipo, cara, será que valeu a pena pra ele viver isso tudo e, mas em troca dos seus? Será que era a vontade do Senhor? Dessa forma que acontecesse? Mas deu resultado. Aí a gente volta, mas será que era a vontade do Senhor dessa forma que acontecesse? Então, qual é a parte que nos cabe de responsabilidade nisso também? Então, vai muito pra isso. Deus falou comigo pra fazer algo. Cara, compartilhe com a sua esposa, compartilhe com o seu esposo. E orem em cima disso. Testificou? Irmão, obedeçam, mano. Amém. Obedeçam, é o melhor caminho, cara. Por mais que seja loucura, pros parentes, pros amigos, pra própria igreja, talvez que você está ali congregando, pros vizinhos. Mas, cara, não importa, mano. O que o mundo chama de loucura, pro Senhor são apenas filhos obedientes, sabe? Glória a Deus. Como discernir a voz de Deus, cara? Em um mundo que tem tantas vozes. Silêncio. A gente fica pouco em silêncio. A gente tem medo do silêncio. Se você for... Nem sei se você tinha terminado a pergunta. Se a gente for pra esse lugar, eu acredito que a gente perdeu muita sensibilidade. Por isso que você vê tantas, por exemplo, pessoas que, tem um ministério profético. Quantas pessoas buscam essa pessoa? Porque querem saber o que Deus tem para elas. Só que, cara, Cristo já abriu o acesso. Isso não significa que não vão haver profetas, que não vai haver os dons ali de profecia e tudo mais. Mas existe um acesso que foi liberado. Mas para isso a gente precisa gastar tempo. Para mim, o melhor exemplo é o relacionamento. Se a minha esposa me liga hoje e o telefone número dela, mas é outra menina falando que tem uma voz possa ter parecida com a voz dela, cara, eu vou saber, porque eu conheço o timbre da voz da minha esposa. Eu sei quando é ela e quando não é. Então você vai caminhando no desenvolvimento de intimidade. Então, por exemplo, veio alguma coisa. Gente, eu acredito, tá? Tem gente que ouve a voz de Deus audivelmente. Acredito muito nisso.
Mas eu creio que hoje, cara, tem algo extremamente lindo e que a gente não dá tanto valor. Não sei se você tá vendo aí de casa. Um negocinho chamado Bíblia. Palavra, palavra, palavra. E palavra, cara, e oração. Deus nunca vai ir contra a palavra dele. Então, se você recebeu... Pô, Tauan, eu acho que eu ouvi a voz de Deus. É ao contrário a palavra dele? É. Cara, então não foi o Senhor que você ouviu. Ele nunca vai contra a sua própria palavra. Ah, pô, Tauan, eu tô tendo uma impressão no espírito. Cara, ora sobre isso. Testifica isso. Tem algum verso que te dá uma base, uma testificação a esse respeito? Ah, Tauan, pô, senti de orar por alguém através de um dom. Palavra de conhecimento. Ou uma profecia. Palavra de sabedoria. Cara, você não vai chegar lá com 2 pés na porta. Mas chega devagar. Pô, eu tô aprendendo, tudo mais e tal. E queria compartilhar com você. Tô aprendendo a ouvir a voz do Senhor. Mas é voltar para esse lugar. E que a gente hoje... Ah, Senhor. Oração, cara. Oração, ficar em silêncio, contemplação, leitura da palavra. É a base para aprender a ouvir a voz do Senhor. É a base para a gente conseguir discernir o que é a minha própria voz interior, o que é a voz, as outras vozes. A gente lembra de Apocalipse, né? Apocalipse vai dizer lá que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. Então, se você for pegar a ilustração de uma cachoeira, a gente foi junto para a cachoeira. Estamos caminhando, perê-parará. A gente escuta ao longe a cachoeira, mas a gente ainda está falando um com o outro alto e a gente consegue ouvir bem. Quanto mais perto da cachoeira, mais difícil é ouvir a voz da gente. A ponto que quando você está debaixo dela mesmo... É uma gritaria. Para conseguir ouvir, você tem que gritar muito, mano. Então, quando você está nesse lugar de estar embaixo mesmo da palavra, da voz do Senhor, da presença dele, cara, se torna fácil você discernir quando é ele e quando não é. Mas para isso é necessário investir tempo, é necessário investir silêncio, é necessário investir em conhecimento, no sentido não um conhecimento, como é que eu posso dizer, teórico, mas um conhecimento experimental mesmo, de Senhor, por favor, quem é o Senhor? Sabe? De ler a palavra não como alguém que está estudando, mas como alguém que deseja conhecer esse Senhor a qual a palavra está falando. Então, para mim, são esses pilares, cara. Oração, palavra, silêncio, contemplação. Ir para esse lugar e ficar, sabe? Fazer essas disciplinas, exercitar essas disciplinas. No começo pode ser bem difícil, mas depois que você pega o ritmo, que se torna um hábito, cara, é muito da hora. Glória a Deus. É muito da hora. Que benção. É isso. E olha, a gente deu um tempinho de paz pra você que tá acompanhando. A gente não falou nenhuma vez no meio do podcast pra você dar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Mas olha, como você agiu pela fé e fez isso lá no começo, olha a sua fé sendo contemplada. Que conversa maravilhosa, cara. Mas é bom. E a gente sempre ora pra que o Espírito conduza a conversa, né? Amém. Pra que ele esteja aqui, pra que tudo seja pra glória dele. E de verdade, meu amigo, prazer muito grande te conhecer. Eu que agradeço, irmão. Eu creio que essa conversa e que sua vida, não só a sua vida, a vida da sua família, serão flechas na mão do Senhor. Amém. Servirão também de inspiração e exemplo para muitos jovens dessa geração. Amém. Deus te abençoe, cara. Amém. Não sei se o pastor quer... Acho que eu vou sentar e ver esse podcast de novo. Quer deixar algumas considerações finais aí? Mandar um beijo pra Paixão. Ah, né? Paixão, beijo, minha Paixão. Saudade, minha Paixão. Cara, se eu posso, né, deixar uma última consideração, é que você aí que nos escuta, que nos ouve, por favor, busque ser amigo do Senhor. Amém. Busque ser amigo de Deus. É algo que tem clamado, sabe, no meu coração nesses dias. Deus tem poucos amigos, mano. Deus tem poucos que se importam realmente com os sentimentos e as emoções do Senhor. Então, você que nos escuta, por favor, busque isso. Busque isso. Seja um amigo de Deus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado por ficar até agora conosco. Que Deus te abençoe. Envie esse vídeo para todo mundo. Amém. Deixe seu like, faça parte da família Peta Talk. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.